Você provavelmente viu a notícia de que Jorge Beltrão, conhecido como o Canibal de Guaranhuns, agora atua como pastor dentro de um presídio. Ele foi condenado por crimes brutais. Fazia parte de um trio que assassinou mulheres, esquartejou seus corpos e utilizou partes para rechear empadas que eram vendidas na cidade. Então Jorge, Bruna e Isabel fizeram um banquete macabro com carne humana. Crimes cruéis, mórbidos, chocantes. E eu vou dizer pra você, eu gosto de empada. Ainda mais aquelas que tem aquele frango que parece o frango do cuscuz, sabe? Bem molhadinho, com palmito. O que me fez pensar, será que eu teria comprado essa empada se eles tivessem me oferecido? Aí, sem saber, eu comeria carne humana. Eu digo isso porque eles não somente fizeram as empadas com a carne de suas vítimas, como também venderam. E eu falo eles, né, porque era um trio de assassinos. O Jorge e suas duas mulheres, uma senhora e uma mais nova. E cada um deles tinha um papel nesse plano macabro, mas Jorge era o líder. E tinha uma menina, uma criança, que foi adotada, entre aspas, por esse trio e que teve a própria mãe morta. E viu as pessoas que também foram levadas para a emboscada serem mortas. Eu não lembro se ela viu a morte da própria mãe. Enfim, ela ficou bem traumatizada e foi obrigada também a participar das refeições. Era um povo bem esquizofrênico e criaram uma espécie de seita que chamavam de o cartel. E eles faziam todo um rito de matança. Era algo até mesmo religioso. E eles se sentiam purificados ao matar as pessoas e se alimentarem delas. E ainda tinha um lance de que, se eu não me engano, Jorge ele tinha a ideia de que fazia isso com a desculpa de um controle populacional das pessoas no planeta, né? E a senhora velha do trio, ela atraía pessoas para a armadilha, oferecendo empregos com um ótimo salário que seduzia suas vítimas e pedindo orações, sendo que uma das vítimas era cristã evangélica. Não querendo continuar nesses detalhes mórbidos, né, que esse não é o assunto do vídeo em si, mas estou apenas trazendo o contexto. A questão é que hoje esse homem se apresenta como pastor. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Amém. Queridos, graças a Deus, nós estamos aqui na unidade prisional penitenciária Professor Barreto Campelo. E estamos aqui com o missionário Peterson, juntamente também com o nosso irmão Jorge Beltrão. Ele que é o nosso pastor aqui, graças a Deus, atual, é uma bênção da parte do Senhor. Amém. Mas, outrora, ele era justamente conhecido como os canibais ali da cidade de Guaranhuns. Ele prega com uma Bíblia na mão, canta com um violão e até foi chamado de referência espiritual por outros presos. Só que em uma entrevista recente, ele mesmo declarou que se ele sair, ele volta a matar. Isso precisa ser levado a sério. Deus, ele pode perdoar qualquer pecado. Essa é a beleza do evangelho. Nenhum pecador está fora do alcance da graça. Mas isso não significa que qualquer um pode se ou deve se tornar pastor. A Bíblia estabelece critérios claros para quem deseja exercer esse ministério. Em 1 Timóteo capítulo 3 e em Tito capítulo 1, encontramos as exigências de um líder, como ter um bom testemunho, não ser neófito, enfim. Essas exigências não são apenas sugestões, elas existem para proteger a igreja e a reputação do evangelho. Quando colocamos homens despreparados ou desequilibrados em posição de liderança espiritual, o escândalo não demora a vir. E com ele a zombaria, o descrédito e a confusão entre os de fora, os que acusam a igreja. Um homem que diz com todas as letras que ainda sente o desejo de matar, não nasceu de novo. Pode até estar arrependido de ter sido pego, pode ter aprendido versículos, pode até pregar, mas conversão genuína transforma coração, mente, desejos. Quem nasceu de novo não como podemos dizer, não acalenta
uma possibilidade futura de pecado. E esse tipo de situação mancha a imagem da igreja cristã evangélica, que o próprio termo evangélico já está bem deturpado. Reforça a ideia de que somos desorganizados, que qualquer um pode ser pastor sem exame, sem doutrina, sem regeneração. E infelizmente, isso acontece por causa da filosofia de ministério pentecostal, que só porque uma pessoa fala bem, ou é carismática, ou performática, né, falando bastante em línguas, em muitos contextos essa pessoa já é colocada como um líder, como um obreiro, como um missionário, já recebe o púlpito para pregar e, consequentemente, trazem escândalos para a igreja. E isso faz com que os verdadeiros servos de Deus tenham que responder por erros dos outros. O evangelho ele é poderoso para restaurar, mas também é claro ao dizer que nem todos podem liderar. Ser perdoado não é o mesmo que ser qualificado. Muita gente usa o exemplo de Paulo, né, para dizer que qualquer pessoa, independentemente, pode virar um líder espiritual. Mas esse argumento costuma ignorar todo o contexto da história dele. Paulo não virou apóstolo do dia para a noite, ou da noite para o dia, melhor dizendo, né? Ele foi chamado de forma direta e sobrenatural pelo próprio Cristo no caminho para Damasco. Algo único, claro e incontestável. Mesmo assim, ele não saiu por aí pregando ou se auto-intitulando líder logo de cara. Passou anos sendo discipulado, moldado, colocado à prova. Só depois é que foi reconhecido pelos outros apóstolos e pela igreja. Além disso, Paulo não era um psicopata, nem um assassino em série que sentia prazer no mal. Ele perseguia cristãos por zelo religioso, achando de verdade que estava fazendo certo em prol do Deus de Israel. Depois da conversão da sua vida, ele mostrou frutos reais, transformação, arrependimento sincero, serviço com sacrifício e bom testemunho. E foi o próprio Paulo que escreveu os critérios para alguém ser pastor. Tem que ser irrepreensível, equilibrado, com bom testemunho, marido de uma só mulher, não violento, hospitaleiro, entre outros. Ou seja, Paulo jamais aprovaria alguém desequilibrado ou com impulsos violentos, sendo que esse homem ele também foi diagnosticado com esquizofrenia. O caso do canibal de Guaranhuns, ocupando um púlpito, é grave. Ser perdoado não é a mesma coisa que ser chamado. E mesmo chamado não dispensa o processo de preparo, avaliação e confirmação por parte da igreja. Se até Paulo, que foi chamado diretamente por Jesus, passou por tudo isso, imagine então qualquer outra pessoa. E nesse caso, há evidências suficientes para dizer que esse homem não deveria jamais estar no púlpito, mesmo dentro de um presídio. Precisamos zelar pela seriedade do ministério pastoral e não podemos permitir que o nome de Cristo seja usado por aqueles que ainda vivem como inimigos da cruz. Essa é a mensagem que eu quis trazer para vocês essa manhã. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta esse vídeo, para que assim o YouTube entregue para mais pessoas e deixe o seu comentário. Eu quero saber o que você pensa, mesmo que você discorde de mim. Ok? Tamo junto. Deus abençoe.